Graça e paz, amém, irmãos? Aleluia. Para mim é um privilégio estar aqui mais uma vez, né? Quando a gente possa compartilhar a palavra do Senhor, especialmente numa data tão marcante como essa, que 17 anos não são 17 dias, é um tempo onde nós realmente possamos refletir sobre tudo aquilo que nós, como igreja do Senhor, temos feito, né? Eu quero agradecer já ao pastor Josué de nos convidar para estar aqui hoje, nesse dia tão especial, e feliz também de ver vários irmãos e ver também alguns que chegaram recentemente aí, né? Espero que Deus... Eu estava conversando com o irmão Glauco ali, ele disse que tem 40 dias para ficar aqui, e eu disse, é um ano para cada dia, né? Aí ele riu. E muita gente que eu conheci, que chegou aqui para ficar poucos dias e acabou ficando realmente. Mas que Deus possa conduzir as nossas vidas, né? A vida da igreja na sua presença. Amém? Eu queria já mergulhar na palavra com vocês, porque o Senhor colocou algumas coisas no meu coração para a gente conversar hoje. Eu queria que você acompanhasse com a gente. A gente vai ler um texto daqui a pouco, que está em Efésios, no capítulo 4. Mas o tema principal que eu gostaria que nós pensássemos hoje é sobre o propósito da igreja, o propósito de Deus para com a igreja, né? Quando eu falo isso, porque eu tenho certeza que todos nós deveríamos saber qual é o propósito de Deus com a vida da igreja, mas às vezes nós precisamos relembrar qual é o propósito de Deus. Eu queria que você perguntasse já de cara a alguém que está mais próximo a você e fizesse uma pergunta assim: você sabe qual é o propósito de Deus com a igreja? Vamos lá, pode praticar aí. Então, agora a resposta, eu queria que você, que foi perguntado, respondesse um propósito que Deus tem com a igreja. Vamos lá, vamos ver se vocês respondem. Pode conversar, pode falar um com o outro. Não é proibido não. Amém? Muito bem. E vamos ver se alguns dessas respostas estão aqui também dentro daquilo que a gente colocou como propósito de Deus para a igreja. Eu queria já dizer um que eu acho que é bem fácil, que é a pregação do evangelho, né? Esse talvez seja um dos maiores, ou quando eu falo maiores, eu estou dizendo assim, dos mais longos, extensos, dos mais necessários e profundos propósitos que Deus colocou nas mãos da igreja. E esse a gente pode encontrar em Marcos 16, 15, quando Jesus disse para os discípulos: ide por todo mundo e façam o quê? Pregai o evangelho a uma pessoa. Foi isso que Jesus falou? Não. A toda criatura. Ide pregai o evangelho a toda criatura. E Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. E ele disse: mas quem não crer será condenado. É interessante que também lá em Mateus 28, no versículo 19, versículo 20, Jesus também coloca o mesmo propósito, mas agora com um pouco mais de profundidade. Ele diz: ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ele diz: e eis que estou convosco uma semana, todos os dias, até o mês que vem. Foi isso que ele falou? Não. Todos os dias, até a consumação do século. Então eu queria que você já respondesse comigo qual é o principal propósito da igreja: a pregação do evangelho. Vamos falar juntos? A pregação do evangelho. É interessante a gente pensar sobre a pregação do evangelho, porque a pregação do evangelho não é converter as pessoas. E às vezes nós estamos muito enfocados em converter as pessoas, não é verdade? Ou melhor, convencer as pessoas. Mas a gente esquece que a pregação do evangelho ela tem uma característica profética. Quando eu falo de característica profética, nós vamos entender que
os profetas, principalmente quando a gente fala dos profetas do Velho Testamento, quando a gente pensa em alguns dos profetas, o Senhor desafiou os profetas e ele disse assim: eu estou enviando vocês, eu estou enviando você, mas você vai falar, mas eles não vão te ouvir. Eles não vão se converter. Isso é especificamente o profeta Isaías. Eles não vão ser curados. Olha que coisa, para mim, é um dos ministérios mais duros. Mas, ao mesmo tempo, ele mostra para nós que a característica da pregação do evangelho é profética. Ela não tem o propósito de convencer as pessoas, porque esse é o papel do Espírito Santo de Deus. Lá, quando Deus fala também com Ezequiel, quando Deus fala com Jeremias, que tem essa característica. O que Deus estava querendo? Deus estava querendo que os profetas falassem, mas Deus já sabia que eles não iriam ouvir. Então, mas Deus diz assim: mas vai, porque eu estou mandando você tem uma cara de ferro, para não dizer uma cara de pau, uma testa de ferro. Mas eles vão saber que houve um profeta no meio deles. Isso é muito importante a gente entender. Daqui a pouco eu quero me deter mais em outros propósitos da igreja, mas eu queria falar do segundo propósito, que o segundo propósito é a edificação do corpo. Eu queria que você repetisse comigo: a edificação do corpo. Vamos falar juntos? A edificação do corpo. E quando eu falo sobre a edificação do corpo, nós vamos entender o que é a edificação do corpo. A edificação do corpo, ela promove, ela produz comunhão. E a comunhão não é um resultado do acaso. Aquilo que muitas vezes nós pensamos, por exemplo, que a comunhão é simplesmente um momento agradável em que eu me relaciono com as pessoas que eu quero me relacionar, com as pessoas que eu gosto, com as pessoas que eu mais tenho afinidade. E isso, na realidade, não é comunhão. Isso é conveniência. E nós, muitas vezes, queremos simplesmente nos relacionar dentro da nossa conveniência. A minha conveniência é escolher as pessoas com quem eu me relaciono. Eu me lembro, alguns anos atrás, nós estávamos em uma reunião, isso já aqui, viu, irmãos? Agora acabou aquelas histórias do Brasil. E aí, era uma reunião com o Ministério de Louvor. E eu dei oportunidade para o pessoal falar, e o pessoal reclamou bastante de uns dos outros, porque tem gente isso, tem gente aquilo e tal. E depois de um bom tempo de reclamação, eu virei para eles e disse assim: vocês têm o privilégio de escolher a igreja que vocês vão frequentar, vocês têm o privilégio de escolher quem vai pastorear vocês, mas eu não tenho esse privilégio. Eu não tenho o privilégio de escolher quem eu vou pastorear. Eu não tenho o privilégio de escolher as pessoas com quem eu vou me relacionar. E eu disse isso e digo isso hoje porque a comunhão não pode ser baseada na conveniência. A comunhão, ela é o resultado do crescimento individual de cada um e do crescimento do corpo. Lá em Atos capítulo 2, vocês lembram desse texto? Em Atos capítulo 2, relata a comunhão da igreja primitiva. Como que era a comunhão da igreja primitiva? Quem se lembra aqui, levanta a mão, faz um sinalzinho assim. E diz que eles tinham o quê? Comunhão em quê? Eles estavam juntos todos os dias, de casa em casa, no templo, eles comiam juntos, eles tinham tudo em comum. E o que acontecia com a igreja que tinha comunhão, irmãos? Me ajuda, por favor. A igreja crescia. A igreja, preste atenção, a igreja não cresce por conveniência. A igreja cresce por comunhão dada pelo amadurecimento de cada cristão. Eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. Se você está com a sua Bíblia, abra. Se você estiver com o seu celular, pode abrir também, mas eu queria que você
acompanhasse comigo na Bíblia esse texto, porque esse texto ele fala desse propósito específico que eu estou citando agora. Ainda tem outros propósitos que eu quero citar nessa noite, mas eu quero que você veja bem esse propósito, porque para mim esse é um dos propósitos fundamentais para a vida da igreja. E Efésios 4:11 diz assim, todos encontraram, amém? E ele mesmo, está falando de Jesus, tá? E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou mestres. Agora veja o versículo 12. O que ele queria com isso? Querendo o quê? O aperfeiçoamento de quem? Dos santos. E não é os santos chamados santos da Igreja Católica, que os santos são as pessoas salvas em Cristo Jesus, que são santificados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Para quê? Para a obra do ministério. Para que mais? Para a edificação da sua casa, isso? Da casa sua de madeira ou de alvenaria? Não. Para a edificação do corpo de Cristo. Não é isso que está aí na sua Bíblia, amém? Agora, até quando? Isso não para, irmãos. Até que todos, diga comigo, todos. Mas vocês não estão querendo falar hoje, eu estou achando que vocês não tomaram café. Até que todos, vamos falar juntos? Até que todos, fala comigo, até, não, irmãos, pelo amor de Deus, até, fala comigo forte, até que todos, amém? Até que todos cheguemos o quê? A unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura de Cristo. E eu queria resumir esse versículo em uma palavra: maturidade. Diga comigo, maturidade. Olha só, e agora, continuando aqui, à medida da estatura completa de Cristo, verso 14, para que não sejamos mais, o quê? Meninos inconstantes, ou crianças inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulentamente. E o verso 15, antes, seguindo a verdade em amor. O que diz para a gente fazer? Não ouvi. O que diz para a gente fazer? Cresçamos. Diz, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, vírgula, Cristo. Cristo é a cabeça. Verso 16, preste atenção. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Fala comigo, cada parte. Faz o que, irmãos? Não ouvi. Faz o que, irmãos? O aumento do corpo. Vamos falar juntos. Faz o aumento do corpo. Sabe por que eu peço para vocês falarem? Porque isso é uma didática de memorização. Quando a gente fala, a gente não esquece mais. Eu não peço para vocês falar para que vocês fiquem como uma multidão de massa de manobra, não. É que eu quero que você nunca mais esqueça isso. Nós somos responsáveis para fazer o aumento do corpo. E o aumento do corpo é uma parte nossa e uma parte do Espírito de Deus, porque nós somos corpo de Cristo. E é muito interessante, e eu volto a repetir, que só há crescimento real da igreja quando há crescimento individual, quando eu cresço individualmente, quando eu saio daquele ponto de ser criança espiritual. Sabe, muitos de nós brincamos de ser cristãos. Muitos de nós não temos a responsabilidade ou não levamos a sério o ser cristão. E nós estamos sempre, sabe, quantos aqui já foram crianças assim, igual eu já fui? Quando a gente fala de criança,
As crianças, você já percebeu quando uma criança faz uma coisa errada, aí você diz assim, quem foi que fez isso aqui? Vamos dizer que tem 3 crianças na sua casa. Aí todo mundo, os 3 ficam falando, foi eu, não é isso que as crianças fazem? O que as crianças fazem? Ficam caladas. Os 3 ficam calados. Aí você já tem uma noção mais ou menos de quem é que fez aquilo. Aí você diz, foi você, fulano? Não, não foi eu. Quando você chega no culpado, o que ele diz? Vamos ver, já foram crianças, não? O que ele diz? Eric, começa a se justificar. E como é que ele se justifica? Colocando a culpa nos outros. Ele diz assim, mas eu fiz isso porque fulano fez aquilo, ou porque fulano me empurrou, ou porque isso, ou porque aquilo. E esse é um sintoma de que nós não chegamos à maturidade quando nós começamos a ter problemas dentro de uma comunidade e nós então não somos maduros, porque nós então começamos a culpar o outro. Eu digo, eu vou sair dessa igreja porque irmão Eduardo não falou comigo, nem me olhou hoje. Eu não vou mais não, porque tudo naquela igreja sou eu. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Vocês já ouviram aquela ilustração de que um dia o pastor saiu depois do culto e Satanás estava sentado lá do lado de fora, no canto da igreja? Quando já ouviram essa ilustração? Só minha esposa e minha filha, né? Coitados, tem que ouvir essas histórias sempre, ao longo dos anos. E diz que Satanás estava bem triste lá e o pastor chegou do lado dele e disse, ei, Satanás, o que está acontecendo que você está triste hoje? É essa igreja aí. O que tem essa igreja, Satanás? Ele diz, é porque tudo nessa igreja sou eu. Tudo que dá errado, o pessoal diz que sou eu. E aí tem muitos crentes que estão nessa. Tudo naquela igreja sou eu. O que nós precisamos entender, irmãos, é que nós precisamos ser aperfeiçoados. O apóstolo Paulo, ele diz aqui que o Senhor levantou os ministérios na igreja para que os santos fossem aperfeiçoados. E aí ele diz assim, mas eu não sou santo e nem sou perfeito, mas nós estamos no processo de aperfeiçoamento, porque santos em Cristo nós já somos. Porque Ele nos comprou com seu sangue. Ele comprou a sua igreja. Ele lavou, Ele purificou. Ele nos tornou santos em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, você foi santificado em Cristo. Entretanto, nós precisamos permanecer em santidade. E é muito importante quando diz que Ele quer nos aperfeiçoar para servir o corpo de Cristo. Enquanto muitas vezes nós estamos querendo uma igreja para ser servidos. Nós estamos querendo uma igreja procurando o que a igreja pode fazer por mim. O que a igreja pode fazer pela minha família. O que a igreja tem para os meus filhos? Essa igreja não tem isso, essa igreja não tem aquilo. Pois Deus te chamou e te levantou para ser igreja, para que nós possamos servir ao corpo de Cristo. É fácil ser crente em um lugar em que você não tem que se relacionar com ninguém. É fácil ser cristão em um lugar onde você não tem que fazer nada. Você só tem que ir lá, sentar e assistir o show. Nossa, mas que show lindo, só não chama de show. Mas olha que mensagem maravilhosa. Olha, você viu que ministério de louvor? Eu quero ser dessa igreja. Se o pastor for bonito, então, meu Deus do céu, aí é sucesso. E se as irmãzinhas do ministério de louvor também, aí enche de rapaz, né? Aí fica tudo assim, aquela maravilha. Essa é a igreja do interesse. É por isso que tem muitas igrejas que incham, não crescem.
Porque as pessoas não servem, porque as pessoas não entendem o seu papel, porque as pessoas não entendem que nós não fomos chamados para ser servidos, mas para servir. Paulo diz para Timóteo: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus. Você sabe o que nós somos chamados? Para servir, para sofrer, para levar as cargas uns dos outros, como diz o apóstolo Paulo, diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Nós somos chamados para ter unidade na fé, e não para sermos divididos na fé. Hoje nós vemos muitas pessoas dizendo: o pastor disse isso, mas a minha opinião é diferente do pastor. Isso não traz unidade da fé. Isso não traz comunhão. E às vezes nós estamos no mesmo ambiente, mas estamos debaixo de um espírito de divisão. Jesus falou assim: toda casa dividida contra si mesmo não vai permanecer. Toda família dividida não vai prevalecer. Toda instituição dividida contra si mesmo não pode vencer. E muitas vezes nós não entendemos que isso faz, que a unidade é uma característica de quem é maduro espiritualmente. Eu prefiro perder para preservar a unidade. Você está entendendo isso, irmãos? Está conseguindo entender? Esse é o propósito de igreja. O propósito de igreja não é criar simplesmente uma comunidade onde as pessoas compartilham do mesmo interesse. É criar uma comunidade de fé onde Jesus Cristo é o cabeça, onde entendemos o propósito espiritual, onde cumprimos o primeiro propósito. Se você começar a entender que as pessoas elas vão querer se unir, como na igreja primitiva, diz que tinham tudo em comum, e diz que as pessoas, e dia a dia as pessoas faziam, que Deus, o Senhor, ia acrescentando à igreja aqueles que seriam salvos. Terceiro propósito que eu citei, que eu preparei para falar com vocês nessa noite, é a santificação. Eu já disse que nós somos santos pelo Espírito Santo de Deus, pelo sangue de Jesus. Mas uma coisa que nós precisamos entender, quando a gente está lá em Efésios, no capítulo 5, já que se você abriu a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, vai para o capítulo 5, a partir... lá no verso 25, a gente lê o verso 25, o verso 26 e o verso 27. Esse é um dos textos mais citados quando o assunto é marido e mulher. Mas eu entendo que Deus criou marido e mulher porque Ele queria que nós entendêssemos o que é a igreja. Você está entendendo isso? Vou falar de novo. Eu entendo que Deus criou marido e mulher porque Ele quer que entendamos o que significa a igreja. A figura da igreja, a figura da igreja na Bíblia é a noiva de Jesus Cristo. E nesse texto, quando a gente lê no versículo 25, lá no verso 24, diz assim: maridos, amai a esposa assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para que Jesus se entregou por ela? Você está comigo aí? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. E o verso 27, para quê? Para apresentá-la a si mesmo, ou seja, a Cristo Jesus, igreja, como? Gloriosa, sem mácula ou sem mancha, sem ruga nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Gente, olha o que Jesus fez
para que a igreja fosse santa e irrepreensível. Ele se entregou. Por isso que ele derramou o seu sangue. É muito importante que nós precisamos entender. Agora, olha, outra vez o exemplo da família. Quantos aqui, já tiveram bebês? E você pega seu bebê e você vai para a igreja ou vai sair para outro lugar, você dá um banho no seu bebê, põe aquele cheirinho gostoso de neném na criança, põe um talquinho, sei lá, isso é coisa da minha época. E aí você coloca aquela roupinha, coisa mais linda. E aí na hora que você diz, agora vamos, que você vai pegar seu bebê, ele fez cocô. Maravilha, né, irmãos? Aí você vai lá, tem que outra vez tirar aquela roupa, lavar, limpar, botar outra roupa, para que ele saia limpo. Sabe, isso é admissível aos bebês, mas isso não é admissível aos adultos. E muitas vezes nós estamos nos comportando exatamente como esses bebês. O Senhor derramou o seu sangue, o Senhor se deu por nós, para que nós fôssemos limpos, santos, irrepreensíveis. Só que aí a gente faz igual os bebês, a gente vai lá e se suja todo, esperando o quê? Que Deus nos aceite dessa forma. Lá em Apocalipse, quando a gente lê no capítulo 2, a uma das igrejas, eu acho muito sério isso que Jesus fala. Jesus condena a Jezabel, diz a mulher, a profetiza, ela se dizia profetiza, ela estava dentro da igreja, mas o que ela fazia? Ele diz, eu tenho contra vocês que vocês toleram a Jezabel, mulher que se diz profetiza, mas que ensina o meu povo a se prostituir e a comer das comidas sacrificadas aos ídolos. Olha que coisa. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que a igreja também tinha participação, tinha culpa nisso, porque a igreja estava tolerando essa mulher, e esse espírito continua na igreja. Porque muitas vezes nós toleramos pessoas que estão influenciando as outras pessoas a pecarem e continuarem dentro da igreja como se nada tivesse acontecido. É muito sério, porque nós sabemos que Jesus disse também, ele diz, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. O envolvimento das pessoas que hoje dizem, eu sou cristã, mas se envolve com as coisas do mundo, se envolve nas coisas, na prostituição, se envolve participando de coisas que nunca deveria ter participado. E Paulo disse lá aos Tessalonicenses, ele diz, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, a vossa separação do mundo, das coisas do mundo. É muito importante nós olharmos o que a Bíblia diz. Ele diz, a palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E nós precisamos reavaliar esses propósitos para a vida nossa, a vida como igreja. Você é corpo de Cristo. Você é parte do corpo de Cristo. Nós temos que mudar a nossa mente para que nós possamos entender e cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Eu ouço desde quando cheguei aqui, pessoas dizerem, pastor, porque Deus me mandou aqui para Denver. Deus me abençoou. Eu sei que Deus está nisso. O meu visto foi aprovado. Mas quando, depois de já alguns meses aqui, as pessoas abandonam o seu propósito, já não servem mais a Deus, já não vão mais aí nem à igreja, já estão participando de coisas do mundo, já estão misturados com o mundo, e bebendo, e nas festas, e nas coisas, ou então viciados no trabalho, é só trabalho, e não tem
tempo para Deus e nem para as coisas de Deus. Onde está o teu chamado? Onde está teu ministério? Para que foi que Deus te trouxe? Onde está o teu desafio? Deus não te trouxe para cá para você simplesmente procurar uma igreja de conveniência. Deus te trouxe para cá porque Ele quer que você seja luz em um país onde o evangelho está em decadência, onde cada vez mais o número de ateus aumenta. Os jovens não creem mais em Deus, estão afundando-se nas drogas e na prostituição. E ao invés de nós sermos luz de Deus, muitos de nós estamos nos juntando e unindo, como dizendo assim: não tem problema nenhum, porque os americanos, ou porque o fulano de tal, ou porque tal e tal e tal, a cultura faz isso e nada acontece com eles. Olha como eles são abençoados. Não, Deus nos chamou para ser santos. Você pode dizer isso para a pessoa que está mais próxima de você: Deus me chamou para ser santo. Eu queria dizer mais um propósito. Ou melhor, eu queria comentar com você de algumas garantias que o Senhor nos deu para cumprir esses propósitos. Eu vou tentar ser o mais rápido que eu posso. A primeira garantia que Deus nos deu para pregar o evangelho, a garantia que Deus nos deu para que cresçamos, a garantia que Deus nos deu para que possamos ser santos, são várias. E a primeira delas que eu separei para a gente falar aqui são as armas espirituais. Em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo diz assim que nós não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas nós temos que lutar contra as potestades, contra os dominadores do mal nas regiões celestes. E olha só, e Paulo cita ali algumas armas espirituais. Ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Nós precisamos tomar a armadura de Deus, irmãos. Nós somos soldados de Jesus. E quando nós estamos protegidos pela armadura de Deus, nós vamos entender que é para lutar espiritualmente. Paulo diz ainda em 2 Coríntios capítulo 10, diz: porque as armas da nossa luta não são carnais. Ou seja, elas não são físicas, mas elas são poderosas em Deus para quê? Para destruir fortalezas e todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Você tem noção do que Paulo está falando? Você tem noção do que isso significa para a vida da igreja? Deus nos entregou as armas espirituais para que nós pudéssemos cumprir o propósito da igreja. Se o propósito da igreja é pregar, nós temos as armas espirituais para lutar contra o diabo. Ele nos deu essas armas espirituais. Ele prometeu estar conosco, como nós falamos no início, todos os dias. Então nós temos a garantia da sua presença. Onde você vai fazer algo para Deus, Jesus está presente. Quando você vai compartilhar do evangelho, Jesus está presente. Quando você está lá no seu trabalho, você tem que entender, Jesus está presente desde que você cumpra o chamado dele para você. Se você está em um ambiente hostil, você tem as armas espirituais. E mesmo quando você acha que não está em um ambiente hostil, você precisa entender que existem forças espirituais da maldade que estão prendendo a mente das pessoas. E é aí que nós precisamos exercer o poder que Ele nos deu para derrubar essas fortalezas de Satanás. Paulo diz em 2 Coríntios 4:4, ele diz assim: porque se o nosso evangelho está encoberto, ou está velado, as pessoas não conseguem ver. Ele diz:
Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, qual é a imagem de Deus. Olha que coisa interessante. Nós vamos estar atentos, entender que eu queria que você fosse num texto comigo em Efésios, no capítulo 1. Eu acho que o livro de Efésios, nós que somos a igreja, deveríamos quase que saber completamente memorizado. Porque o livro de Efésios, ele é um livro, uma carta que abre os nossos olhos. Quando nós estamos com os olhos espirituais abertos, aí nós começamos a entender o que nós podemos fazer. Nós entendemos também o que está acontecendo que tenta nos bloquear. E olha o que ele diz em Efésios capítulo 1, verso 16. Quando nos encontrarem, diga amém. Verso 16, Paulo diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Agora olha o propósito da oração de Paulo no verso 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. O que ele estava pedindo? Que Deus desse o quê? Que espírito era esse? Pode falar alto, irmãos. O espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Olha para mim, se você puder. Tendo iluminado os olhos do entendimento. O que Paulo está dizendo? Está dizendo assim: eu estou orando por vocês, porque eu estou pedindo que Deus abra os olhos da mente de vocês. Olha só. Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Gente, nós recebemos de Deus tudo isso que nós estamos falando por herança, porque nós somos filhos de Deus. Então, Paulo está descortinando algo tão tremendo e profundo aqui no verso 19. Ele diz: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, acima de todo poder, acima de toda potestade, acima de todo domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Agora olha aqui a igreja no verso 23, que é o seu corpo. O que é a igreja? É o corpo de Cristo. O que mais é a igreja? É a plenitude. Fala comigo, a plenitude. A igreja é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Eu não sei se você consegue ver, mas sabe o que eu consigo ver aqui? O poder de Deus que a igreja tem. A igreja tem o poder de Deus. Parece que nós vivemos durante muitos anos sem saber disso. Porque nós vivemos mais na defensiva do que no ataque. Quando eu falo na defensiva, é que às vezes nós estamos mais sofrendo os ataques do inimigo e clamando e suspirando e pedindo: pastor, ore por mim, pastor, não sei o que está acontecendo com a minha vida, porque está tudo de cabeça para baixo, eu não consigo fazer nada, eu não consigo isso, não consigo aquilo, sabe? Eu não estou falando, gente, de conseguir coisas para a sua vida material, não. Eu estou falando de conseguir avanços na vida
espiritual e crescimento espiritual individual, que significa crescimento espiritual para a vida da igreja. Nós precisamos entender que Deus colocou sobre nós o poder de Cristo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo e nós temos a autoridade espiritual. Quando Jesus, ele falou lá em Lucas capítulo 9, ele chamou os seus discípulos, ele diz: eu dou para vocês poder para expulsar demônios, para curar enfermidades. Quando os discípulos voltaram, disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós. E Jesus disse: não se alegrem porque os demônios se submetem a vocês. Eu via Satanás descer do céu como um raio. Satanás estava furioso. Satanás veio em defesa dos demônios. Mas diz: mas eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno. Olha que coisa. E nada poderá contra vocês. Ele diz em Mateus: Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas durante alguns anos parece que nós entendemos que igreja é somente um lugar onde nós devemos ir para sair mais aliviados das nossas cargas. Um lugar onde nós vamos somente para simplesmente aliviar as tensões da semana. Eu já ouvi pessoas falarem para mim assim: pastor, a gente vai à igreja esperando ouvir uma palavra de bênção sobre a nossa vida, mas a gente sai de lá assim meio para baixo. Eu espero que você saia para baixo para você se levantar, para você entender que você é a igreja e que você tem uma responsabilidade, uma missão de Deus e não simplesmente um lugar de conveniência. Quando nós começamos a entender isso e começamos a exercer o nosso papel, a nossa vida pessoal, ela vira triunfal. Por quê? Porque Deus começa a cumprir em nós tudo aquilo que Ele prometeu, para que quando nós cumpríssemos, como Paulo disse, ele disse assim, olha, é interessante, ele diz, estando lá em 2 Coríntios, ele diz assim, estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Entende isso, irmãos? Tudo que Deus prometeu para você, você não precisa pedir mais. Tudo que você precisa fazer é obedecer a Ele. E você vai ver todas essas bênçãos, como diz lá em Deuteronômio 28. Não foi lá, ele disse? Foi ou não foi, irmãos? Se ouvirdes atentamente a minha voz. Foi isso que o Senhor Deus disse lá em Deuteronômio 28. Se ouvirdes atentamente a minha voz e obedecer, todas essas bênçãos virão e ela vos acompanharão. A bênção vai te perseguir. Mas você precisa obedecer à voz de Deus. Você precisa ser fiel a Deus. Nós precisamos. E a última coisa que eu queria citar, que está lá em Romanos, que é muito importante para nós, lá no Romanos 8:31, que muitas vezes é colocado de forma bem equivocada, tirando o texto do seu contexto. O apóstolo Paulo, no verso 31, ele diz: que diremos, pois, acerca destas coisas? Você sabe de que coisas que ele está falando? Se você ler os versículos anteriores, você vai descobrir, mas eu vou dar algumas dicas para você, porque aqui ele já fala no verso 35, ele começa dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, nós precisamos ter Deus ao nosso lado. E aqui ele diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. E nós estamos querendo ser poupados por Deus.
se ele não poupou nem Jesus Cristo, nós achamos que nós precisamos ser poupados. É aí que as pessoas tiram o texto do seu contexto. Ele diz, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Mesmo que as pessoas mintam contra você, mesmo que as pessoas te persigam, porque esse é o chamado de Deus. Porque não pense você que vai pregar o evangelho, que vai discipular pessoas e vai ser aclamado. Não, você vai ser perseguido. Foi Paulo disse, todos que querem servir a Cristo fielmente padecerão perseguições. Mas quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem os condenará? Aqui no verso 34 diz, pois é Cristo quem morreu antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aí o verso 35, ele fala, o contexto, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Ele só estava falando de coisas que ele viveu, irmãos. Paulo sofreu perseguição, tribulação, angústia, fome, nudez, espada, açoite. E no verso 36 ele diz, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Ah, igreja do Senhor, sabe onde a igreja mais cresce geograficamente? Nos lugares onde há maior perseguição. E por que isso? Porque é lá que as pessoas entendem o principal propósito e chamado da igreja. E aí Paulo fecha no verso 37, mas em todas essas coisas, quais são essas coisas que ele está citando? Em todas essas coisas, nas perseguições, na fome, na nudez, na angústia, no perigo, na espada, mas em todas estas coisas, sem tirar do contexto, somos mais do que vencedores. E lá em Apocalipse, Jesus diz assim, ao que vencer. Você pode repetir comigo, ao que vencer. Ele diz, eu darei poder sobre as nações e as regerão com vara de ferro. Olha só, Jesus está falando ao que vencer. Exatamente. Você tem que entender, nós igreja temos o poder de Deus. Não é para melhorar de vida financeira. Nós temos o poder de Deus. Não é para viver uma vida triunfalista do ponto de vista da terra humana, como muitas igrejas têm pregado e por isso estão cheias. Porque as pessoas não chegaram à maturidade, estão sendo enganadas por muitos falsos profetas, que vão para frente dizer que vida e abundância que Jesus te chamou para ter é ter um monte de carro, tudo carro novo e carro bom, e não é que é errado ter carro novo e bom, é que isso é um bônus que Deus pode te dar, mas que Deus nos chamou para ser igreja, para fazer a diferença. Deus nos chamou, ainda que nós soframos perseguições, aflições, angústias, tristezas, espada, mas tem uma coisa, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, porque já estamos com Ele, Ele está conosco. Ele prometeu, estarei com você, como diz lá em Isaías, diz, quando você passar pelo fogo, o que vai acontecer? Não ouvi, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. O gozo é tanto
que os discípulos tiveram de ser açoitados por falar de Jesus, que eles disseram: dá-nos mais intrepidez, dá-nos mais ousadia, para que a gente não se dobre diante disso. O gozo é tão grande que a chama não arde. E quando você passar pelas águas, elas não te submergirão. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Aí a gente esquece do verso seguinte: a tua vara e o teu cajado me consolam. Você pode ficar de pé. Eu queria desafiar você hoje. Se você entende que ser igreja é tudo isso que a palavra de Deus diz, o meu desafio para você é muito simples. E talvez você tenha olhado para trás e você tenha dito: acho que eu ainda não sou igreja. Ou eu não entendi o que é ser igreja. O meu desafio para você é falar com Deus e dizer: Deus, de hoje em diante eu quero ser igreja. Você aceita esse desafio? Vamos levantar as mãos se você aceita esse desafio. Mesmo que você já seja igreja, que você esteja nesse propósito, levante a sua mão e reafirme esse compromisso com o Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, nesse dia, celebrando o 17º ano de fundação dessa igreja, Senhor. Talvez muitos tenham passado por aqui, Senhor, e entenderam o que é ser igreja e têm sido igreja onde quer que eles estejam, Senhor. Mas nós hoje estamos aqui, Senhor, te louvando por todos esses anos. Mas nós precisamos ser igreja, Senhor. O nosso desafio não foi chegar até aqui. O nosso desafio, Pai, é chegar na Tua presença. O nosso desafio é continuar daqui para frente. O nosso desafio, Senhor, é ser aperfeiçoado, é ser transformado, é cumprir o chamado que o Senhor tem para nós, como nós cantamos nessa noite, Senhor. O nosso desafio, Pai, é andar em comunhão, mesmo quando não temos afinidades. O nosso desafio, Pai, é pregar, mesmo quando não é popular pregar. O nosso desafio, Pai, é ser voz profética nesta nação, neste estado, neste lugar em que o Senhor nos plantou. O nosso desafio, Pai, é não olhar para as circunstâncias, é não, Senhor, é sofrer como um bom soldado de Cristo. O nosso desafio, Pai, é ser igreja santa, gloriosa, sem mancha, sem mácula, santa, irrepreensível, Senhor. Eu quero ser igreja, Senhor. Eu quero ser igreja, Senhor. Deus, levanta os teus. Levanta aqueles que o Senhor tem, Pai, e faz-nos de nós igreja, igreja do Senhor. Seja Tu o nosso cabeça e use-nos como Teu corpo, com poder, com sabedoria, com graça, com unção, com ousadia, Senhor. Nós Te exaltamos e nós Te agradecemos, porque um dia o Senhor nos chamou, porque um dia o Senhor nos nomeou, e porque um dia o Senhor nos enviou. Ajuda-nos, Senhor, a sermos confiáveis diante de Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluias. É bom ouvir a palavra do Senhor, verdade? Nós devemos ser igreja, né? Devemos continuar mantendo essa igreja, a igreja de Cristo.
Irmãos, nós vamos passar um minutinho do horário hoje. Eu gostaria de fazer 2 mais orações. Primeiro, eu gostaria de orar pelo Leonardo e pela Poliana, que eles vão estar indo para Utah. Mas nós louvamos a Deus pelo momento que o Senhor deu, eles estarem juntamente conosco nesses 40 dias, servindo juntamente conosco, nos alegrando. Gostaria que você levantasse sua voz e orasse, abençoasse a vida deles também. E nessa mesma oração eu gostaria de pedir pelas pessoas que estão enfermas na nossa igreja. Muitas pessoas não puderam vir hoje. Minha esposa também não pôde chegar aqui hoje por problemas de saúde, mal-estar. Vamos estar orando para o Senhor restaurar a saúde de todos aqueles. E logo depois nós vamos fazer uma oração de agradecimento por esses 17 anos. Nessa oração eu gostaria que você especialmente abençoasse também a vida do pastor Lamarques, da sua família, pela dedicação que eles tiveram e que eles continuam tendo na obra do Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigado por este momento. Te agradecemos pela vida do Leonardo e da Poliana, Senhor, que eles estiveram conosco esses dias. Nós hoje, como família, nós abençoamos eles no caminho e na trajetória que eles estarão fazendo, pedindo a Ti que a Tua vontade, Senhor, venha prevalecer sobre eles, que o Senhor venha guiar os seus passos em tudo aquilo que eles forem fazer, e que a Tua presença, Pai, jamais se ausente deles, que o Senhor conduza eles pelos lugares onde eles devem de estar, e que o Teu querer, Senhor, aquilo que o Senhor projetou, a Tua vontade, pelo motivo pelo qual o Senhor trouxe eles até essa terra, que venha a ser concretizado. Nós Te louvamos, ó Deus, por estes dias, nós Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, e pedimos, ó Pai, abençoa, coloca o Teu favor na vida deles, e também na vida da sua família, e a Tua presença seja com eles. Pai, nós também pedimos por aqueles que estão enfermos nessa casa. Nós Te pedimos, ó Senhor Deus, por aquelas pessoas que estão perto de nós e têm sido atingidas por enfermidades. Não importa o tipo de enfermidade, Pai, Tu podes curar qualquer tipo de coisa. Nós pedimos a Ti que o Senhor venha remover qualquer tipo de vírus, mal-estar, que o Senhor venha tirar do nosso meio esse mal-estar, Senhor, que o Senhor venha tirar, ó Deus, tudo aquilo que tem causado dano físico na vida das pessoas. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo tipo de enfermidade, todo tipo de vírus e mal-estar, Pai. Em nome de Jesus, restaura a saúde do meio do Teu povo. Também em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos todo espírito de depressão que tem tentado entrar nessa igreja. Nós repreendemos todo espírito de tristeza, todo espírito, Senhor Deus, que tem tentado desanimar as pessoas, enganando, Senhor Deus. Mas nós sabemos que Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa força, Tu és a nossa torre forte. Em Ti nós confiamos, ó Deus. Então, em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito imundo que vem tentar atormentar as vidas nesse lugar, Pai. Nós glorificamos o Teu nome, nós exaltamos a Ti, Senhor. Eu Te agradeço, ó Pai, por poder estar aqui nesta igreja, por ter o privilégio, Senhor Deus, de poder estar na frente desta igreja, servindo neste lugar, Senhor. Eu Te louvo, Senhor, porque Tu és um Deus que faz coisas incríveis e imagináveis. E um dia, Senhor Deus, o Senhor sonhou com esta igreja, o Senhor sonhou com este lugar. E o Senhor colocou esse desejo no coração do Teu filho e fez ele dedicar o seu tempo, a sua vida, Senhor, a Ti, ao Teu reino, à Tua obra. Nós, como igreja, hoje abençoamos essa casa. Nós pedimos, Senhor Deus, a Tua prosperidade, não somente sobre eles, mas sobre a vida dos Seus filhos e os filhos dos Seus filhos, Pai. Nós pedimos que a Tua mão esteja sobre ele, a Tua prosperidade, o Teu querer, a Tua saúde, Senhor. Que o Senhor venha dar saúde aos Teus filhos. Que o Senhor faça prosperar tudo aquilo que eles tocarem a mão. Que tudo aquilo que eles fizerem, Senhor Deus, o Senhor faça florescer. Em nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos que o Senhor venha a dar saúde, tanto física, mas também forças espirituais na vida deles. Que os Teus propósitos, Senhor Deus, aquilo que o Senhor ainda tem sonhado, aquilo que o Senhor ainda tem projetado para eles, que o Senhor venha fazer. Pai, obrigado por esta casa, obrigado por 17 anos, onde pessoas entraram, saíram, pessoas Te conheceram, Senhor Deus, neste lugar, vidas foram transformadas neste lugar, Senhor. Tem pessoas que ainda continuam Te servindo, tem pessoas, ó Deus, que estão sendo usadas nas Tuas mãos porque vieram ter um conhecimento pleno de Ti neste lugar.
Assim que nós pedimos ao Senhor Deus, continua prosperando esta igreja. Que a tua palavra, Senhor Deus, ela se cumpre, o teu querer também. Que todo levante de Satanás para esta igreja não prospere, toda arma forjada para esta igreja não prospere, mas que segundo a tua palavra nós cremos dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Continua nos dando, Senhor Deus, força, coragem, ânimo para fazer a tua obra. Continua-nos, ó Deus, dando compromisso com a tua igreja. Continua nos dando compromisso, Senhor Deus, com a tua obra. Que nós possamos continuar sustentando ou ajudando missionários que estão aí pelo mundo afora pregando a tua palavra, Senhor. Dá-nos, ó Deus, um coração voltado para missões. Dá-nos um coração apaixonado por ti, Senhor. Mas nessa noite eu te faço um pedido especial. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos para contemplar a Ti. Abre os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos ver o Teu reino, ver a necessidade. E dá-nos um coração voltado para isso. Dá-nos corações sensíveis à Tua obra. Não nos deixa, Senhor, estar sendo omissos, vendo pessoas perecendo, Senhor. Pai, nós queremos continuar pregando o Teu Evangelho e pregando um Evangelho de verdade. Em o nome de Jesus nós Te louvamos, crendo, Senhor Deus, que a Tua promessa, ela vai continuar se cumprindo em nossas vidas. Em o nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos. Em nome de Jesus nós Te glorificamos e pedimos a Tua bênção, Pai, sobre as nossas vidas. Fica conosco, Senhor, para a glória do Teu nome. Que nesta semana você possa sentir o amor de Deus, andar na graça com Jesus, mas ser cheio do Espírito Santo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido
te agradeço. Aleluia. Por favor, não vá embora, fique com a gente, participe com a gente no momento de comunhão que nós temos ali embaixo. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Minha alma cansada, desfalecer. Minha força tentei, mas não consegui vencer. Eu estou caindo, desanimei. E quando a estrada terminou, Jesus a mim se revelou e me falou que sozinho não estou. Me levantou, me transformou, mas na rocha ele só não sou.